Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio. Estamos juntos aqui mais uma vez na sua Rapidinha com Nus Amorim, o Santista aqui de coração, né? Aqui de Cuiabá para todo mundo. Vamos lá, essa página é nossa, então vamos agir, vamos lá, vamos refletir. Assistam todo o vídeo, vamos falar, vamos refletir junto comigo. E no final dá seu like, positivo, negativo, faça seu comentário, traga mais gente aqui para a página Vote, ela é nossa. Bom, gente, os números da pandemia, nas últimas 24 horas, 3.026 mortes, já subiu de novo o número de mortes em nosso país, 3.025. No Brasil, já superamos 410 mil, 411.854 óbitos desde o início da pandemia. Um genocídio que está sendo apurado na CPI da Covid, também conhecida como CPI do genocídio. Pois é, ontem foi ouvido o Mandetta, né, Luiz Mandetta, o primeiro-ministro do Bolsonaro, que entrou em choque com ele por conta da cloroquina, e ontem ele colocou as coisas muito claramente, respondeu todas as perguntas com tranquilidade, com firmeza, mostrando ali evidências. E diga-se de passagem, na CPI ele não está sendo ouvido, nem os outros ministros vão ser ouvidos como indiciados, né? Como suspeitos. Eles foram convidados a depor, então eles são obrigados a falar a verdade. Se mentirem e forem descobertos, podem ser presos. Então nenhum que vá depor lá pode mentir. Ontem o Mandetta falou, explicou, apresentou fatos novos, né? Que devem ser esclarecidos. Citou outros nomes. Por exemplo, reunião ministerial, Carlos Bolsonaro, o vereador que é do Rio de Janeiro, ali em Brasília, nas reuniões do governo federal. Um vereador do Rio de Janeiro lá, até mas é filho do presidente. Pô, tá bom. Mas, de qualquer forma, foi muito contundente a participação do Mandetta nesse primeiro dia de ouvir as pessoas como testemunhas ali na CPI. Hoje era para ser o general Pazuello, o último ministro aqui, né? O general que ficou mais tempo lá junto com ao Ministério da Saúde. Mas ele alegou, na última hora, ontem, alegou que teve contatos com, parece que 2 tenentes-coronéis da equipe dele lá em Brasília, e está com suspeita de poderia estar contaminado novamente. Ele já foi contaminado ano passado, quando disse que ia comprar cloroquina. A cloroquina deve ter tomado, né? A mando do presidente. Pois é. Mas ele ia comprar a vacina da China, e o presidente, não pode. Aí estava internado, o presidente foi visitá-lo no dia seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é, general. Aí ele, com medo de depor hoje, era hoje o dia dele. Então o Congresso adiou por mais 2 semanas a participação do Pazuello, que deve trazer ainda muitas coisas. Será que ele vai segurar a bucha de canhão? Ele vai ser o bucha de canhão do Bolsonaro? Um general do exército? Vai ser covarde, além de tudo covarde, né? Que alega. Estava andando sem máscara no shopping esses dias atrás, lá em Manaus. Sem máscara, tranquilo. Agora alega que eu tive contato com 2 pessoas que testaram positivo, então melhor eu ficar de quarentena. Vai ficar mais 2 semanas treinando para ir falar na CPI. A verdade é essa. Treinando para não falar besteira. E mesmo assim, ele vai acabar entregando a rapadura, sabe? Esse general aí, bom, mas nós vamos ver. Hoje quem vai ser ouvido no lugar do Pazuello será o Nelson Teich. Aquele que ficou um mês só, um mesinho. Chegou, né, e iria substituir o Mandetta, ficou um mês, não aguentou. Participou daquela reunião ministerial em que o Ricardo Salles do lado dele falou, temos que aproveitar e passar a boiada. Ele estava do lado, ele ficou assim, meio que é isso? Onde que eu tô? O que é isso? E a primeira reunião ministerial, talvez a única, eu acho, que ele sentou lá no meio daquilo tudo, Paulo Guedes falando em granada no bolso do funcionário público, a Damares falando que vai prender governador, que vai não sei o que, o outro, o Weintraub, que agora está lá nos Estados Unidos, falando também que tinha que derrubar o STF, o presidente falando
que tem que aparelhar a Polícia Federal, que vai derrubar ministro. Ele falou, nossa, isso aqui é casa de louco, ficou um mês. Mas ele vai ser ouvido hoje, na CPI. E deve falar alguma coisa, né? Não pode mentir, Nelson, não pode mentir. Então cuidado, você não vai pra cadeia. Nelson Teich vai ser ouvido hoje, vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar, o Brasil está acompanhando porque é interesse nosso, tá bom? Muito bem. Vamos aos fatos aqui também que eu quero também refletir com vocês, tá? Deixa eu me ver aqui, ó. Colômbia. Ontem minha filha lá de Cáceres, Karina, me ligou. Pai, o que está acontecendo na Colômbia? Tem a ver com alguma coisa aqui com o Brasil? Alguma semelhança? Eu falei, filha, infelizmente a América do Sul, a América Latina, de forma geral, ela é um barril de pólvora ultimamente, né? E a Colômbia está também sofrendo os mesmos problemas que nós. Temos um governo neoliberal na Colômbia, assim como é aqui no Brasil. Paulo Guedes, o presidente, é nada. Esse Bolsonaro não é nada, não é nem, ele é um bebiloide, aquele que não sabe nem onde que está. Mas a política que está sendo implantada é neoliberal, sim. Privatizar tudo, vender tudo, espremer o trabalhador, tirar os direitos do trabalhador. Aqui no Brasil, a política é essa, está acontecendo isso em Brasília. No Congresso estão sendo votados reformas administrativas, trabalhista, previdenciária, só ferrou com o trabalhador, só. E ajudou o empresário. Essa é a política do Paulo Guedes, neoliberal. Está em voga aqui no Brasil. Na Colômbia é a mesma coisa, filha. Está acontecendo isso. Eu falei para minha filha, Karina, né? Está acontecendo exatamente isso. Só que lá, o povo, ao contrário da esquerda aqui do Brasil, que está quietinha, com medo da Covid, lá o povo foi para a rua. E enfrentou o exército, entrou, bateu, brigou. Teve mortes, infelizmente, né? Sempre que há uma revolta popular, no caso, o povo indo para a rua para exigir seus direitos de trabalhador, né, ele é massacrado, principalmente pelas Forças Armadas. E é o que está acontecendo lá na Colômbia. O povo foi para a rua, só que já surtiu efeito. Né? Lá a esquerda valente, enfrentando o Covid, enfrentando o exército na rua, bomba, tiro, né? Exigiu e derrubou o projeto do presidente Ivan Duque. Lá, o presidente colombiano mandou um projeto de reforma tributária que massacra ainda mais os trabalhadores, prestadores de serviço, né? E aí o povo se revoltou, falou, não aguento mais ser massacrado assim. É o que vai acontecer aqui no Brasil daqui a um tempo. O povo não vai aguentar, né? Ser massacrado, os trabalhadores perdendo seus direitos, o povo não podendo mais nem sequer pensar numa aposentadoria, vai perder de vista. É o que a reforma previdenciária fez com o trabalhador. Então, lá o povo foi para a rua, a esquerda foi para a rua, exigiu seus direitos e enfrentou o governo e derrubou o projeto do Ivan Duque. Vamos ver como é que vai ser agora a tramitação, né? Que vai atender mais à pressão popular. Claro, o povo está de olho e vai à rua. Quando o povo vai, participa, se manifesta, se pronuncia, protesta, surte efeito. Olha o efeito, lá na Colômbia já funcionou. Aqui no Brasil já tivemos grandes exemplos disso, tá? Quando o povo se junta e vai, fora Collor, direta já, antes do Collor, direta já, fora Collor. Agora, recentemente, a Dilma foi mobilizada ali, o povão da direita, para tirar a Dilma, tiraram a Dilma. Então, quando o povo quer, ele se manifesta. É o que está acontecendo na Colômbia. E o Brasil não é muito diferente, não. Bom, agora, eu tenho dito, ontem eu falei, teve gente que me criticou, pô, você está batendo duro no presidente, né, nos filhos do presidente, miliciano. Pô, você não acha que está exagerando, não? Né, no presidente lá, chamar ele de miliciano, falou que em Brasília está cheio de miliciano, que os filhos dele são tudo miliciano. Não estou exagerando, eu fui pesquisar mais, né? Eu cito sempre um policial que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, né? Ele foi assassinado na porta de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, justamente na zona onde o capitão Adriano, a milícia, o escritório do crime, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, se fizeram como... É lá, né? Eles nasceram, se criaram na zona oeste do Rio de Janeiro. É lá. Podem pesquisar, vão pesquisar e ver se não é verdade. Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, lá na zona oeste do Rio de Janeiro.
eles começaram a sua vida política depois de sair do exército, o capitão Bolsonaro. E lá, na mesma zona oeste, o PM Luiz Carlos Felipe Martins. Luiz Carlos Felipe Martins. Esse PM, porque o que tem a ver? Ele foi assassinado na porta de casa no deixa eu ver aqui, dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro, um sábado, na porta de casa. Um dia antes, o Intercept tinha declarado que revelou, inclusive, escutas entre o capitão Adriano, que era amicíssimo desse Luiz Carlos Felipe. Eles eram, ele, o Queiroz, capitão Adriano e o Queiroz eram juntos, viviam patrulha juntos, patrulhavam juntos do mesmo quartel e faziam os mesmos crimes. Mataram gente juntos, esse capitão Adriano, que era do BOPE. Muito bem, o capitão Adriano foi morto lá na Bahia, mas ele era amigo e se comunicava com o Luiz Carlos porque eles eram do escritório do crime, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, milicianos. O capitão Adriano era miliciano com esse Luiz Carlos Felipe, PM, esse não tinha sido... E eles estavam sendo indiciados, ele ia ser preso. Na sexta-feira, o Intercept revelou as falas deles, do capitão, em que eles, os dois, conversando, citavam o nome de Jair Messias Bolsonaro, o homem da casa de vidro. O homem da casa de vidro. Jair, o homem da casa de vidro. Vocês estão entendendo a ligação de um com o outro? Pois é. E o Luiz Carlos Felipe Martins, na sexta-feira, conversou, teve a sua prisão decretada, ele ia ser preso, mas antes de ser preso, um veículo parou na porta da casa dele, ele tranquilo, foi assassinado. Chegaram, mataram e foram embora, ninguém falou nada. Muita coincidência, não é, gente? E o Luiz Carlos Felipe, esse PM, esse policial, nunca perdeu vínculo com o capitão Adriano, mesmo o Adriano lá na Bahia, escondido num sítio de um vereador lá do PSL, do mesmo partido político lá, os partidos que apoiam o Bolsonaro, ele estava escondido num sítio de um vereador político lá na Bahia. Foi cercado e foi morto, assassinado. Sumiram até com os celulares dele. Não encontram, até hoje não encontraram o celular do capitão Adriano. Por que será, né? Não é lá que ele conversava com o Luiz Carlos, com o Queiroz, com o advogado Assef, aquele, Frederico Assef, que está tudo junto, misturado, com o próprio Jair, com o Flávio. Esse Luiz Carlos Felipe Martins, a exemplo do capitão Adriano, que também foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, também foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, amicíssimo do capitão, do Luiz Carlos, que foi assassinado lá esse ano no Rio de Janeiro, na porta de casa. Muita coincidência, né? Ah, não, mas não tem nada a ver, é só eles gostavam do Luiz Carlos, ele gostava do capitão Adriano, tanto é que ele gostava que ele empregou no seu gabinete a esposa, a mãe, e elas transitavam, não é? No Adriano, no gabinete do Flávio, do Jair, e assim vai, eles trocavam, né? A filha do Queiroz, a mulher do Queiroz. A filha do Queiroz estava no gabinete do Jair Bolsonaro, empregada lá, ganhando seus 12, 13 mil reais como assessora, e trabalhava mesmo, na verdade, no Rio de Janeiro. Ela, né? Gente, ficava no Rio, nunca nem foi, provavelmente, em Brasília, mas era funcionária do Bolsonaro, a das rachadinhas. Enfim, gente, eu tô pegando no pé. Se eu estiver pegando no pé e os bolsonaros aí, os bolsominions, como a gente chama, estiverem ofendidos, me desculpem, tá? Mas me provem ao contrário, então, esses indícios, essas provas, sabe? É muita coisa, E essa família, infelizmente, dominou o Brasil. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, miliciano. Flávio Bolsonaro, senador da República, miliciano. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, miliciano, e Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, miliciano. Esta é a realidade. Se gostou, like, positivo ou negativo, faça seu comentário e vem com a gente.
Um abraço.